Mano, saiu esse Isekai dos Goblins muito interessante, cara. Então, eu vou dividir esse vídeo aqui em partes. Se vocês quiserem que eu traga as outras partes, mano, deixem muito like e apoiem aí, beleza? Pra eu estar trazendo mais aqui desse anime no canal, beleza? Então bora pra esse recap de Remonster. E o primeiro episódio começa com um homem sendo esfaqueado várias vezes por uma garota que fica gritando seu nome, Tomokoi Tanaka, até que ele acaba morrendo. Pelo menos é o que pensamos, pois Tomokoi abre seus olhos e diante dele há um ser bem estranho, dando nomes para algumas pessoas. E ele diz que o grão-mestre vai chamar Gobikit e o outro Gobrou. Então ele dá algo bem nojento para comer. Logo após comer, acaba adormecendo e acordando no dia seguinte. E quando acorda, se vê em meio a vários bebês, verdes e esquisitos. E ele acaba se ligando que virou um deles. E ao notar que renasceu como uma dessas coisas esquisitas, chora de desespero. No dia seguinte, podemos ver que ele ficou bem maior e que está crescendo rapidamente. E por mais que ele não entenda o que está acontecendo, ele decide encarar isso como uma segunda chance de viver. 4 dias depois, vemos aquele velho, que é o chefe do bando deles, lhes dando uma última refeição. E daqui pra frente, eles terão que caçar sua própria comida. Então, Tomokoi decide sair para analisar o mundo exterior. E um outro ali também sai pra fora, e Tomokoi começa a interagir com ele, e ambos começam a se ajudar em suas caçadas, até que eles acham um coelho e decidem fazer uma arma com seu chifre. Depois eles comem a carne dele, e segue a mesma estratégia no dia seguinte, um distrai e o outro pega de surpresa, e lá ele, mas agora utilizando o chifre do coelho. Enquanto come, se lembra da sua vida passada, e da sua habilidade de absorção, que ele tinha em sua vida passada, habilidade essa que era bem rara. Essa habilidade lhe permite comer praticamente tudo e ganhar as habilidades daquilo que comeu, e suas outras habilidades aparentemente foram redefinidas nesse novo mundo. Porém, a de absorção, ele se sente satisfeito em ter continuado com ela, afinal ela está sendo muito útil nesse novo mundo. Então vemos uma garota, ela diz achar ele um máximo por ter conseguido acabar com um desses coelhos. No dia seguinte, vemos o velhote falando com ele e diz que ele tem uma propensão maior para subir de nível, deixando o Gobrou sem entender nada. Então ele diz para tocar em sua cabeça, assim ele será capaz de ver o seu nível. Então ele descobre que está no nível 86, e ele diz que se alcançar o nível 100, ele será capaz de atingir uma nova forma de vida mais avançada. Ele diz que os Goblins tendem a envelhecer muito rápido. No seu caso, ele aparenta ter uns 80 e poucos anos, mas tem uns 20 e poucos. E após o seu 8º dia do renascimento, Gobrou segue seu cotidiano normalmente, caçando com seus amigos, e a formação dos três estava indo muito bem. Ele usa sua habilidade de absorção para avaliar a cobra, descobrindo que ela é venenosa, e ele pede para seus amigos não comerem a cobra, e assim ele consegue todos os poderes da cobra. No dia 10, ele passou fazendo o que sempre faz, e no dia 12, ele e seus amigos foram explorar as cavernas mais a fundo. Porém não deu muito bom para eles, pois eles foram confrontados por vários monstros, porém todos saíram vivos e bem de lá. E com o trabalho em grupo, eles conseguem pegar alguns monstros para comerem, e podemos ver de longe que alguns goblins estavam olhando para eles com fome e inveja. Na madrugada todos ali se juntaram para bater em Gobrou, que estava dormindo. Porém, devido à sua alta percepção, ele consegue revidar e bater em todos ali. Um deles acaba recebendo um grande ferimento no peito e acaba morrendo. No dia 13, eles acham esse porcão aí, que dá um trabalho para eles, mas eles conseguem quebrar sua mão e seu pé, e lidar com ele. Gobrou finaliza de forma brutal. Após comê-lo, ele recebe suas habilidades. Habilidade de libido, linguagem de work, detectar e analisar. Após comerem e todos estarem satisfeitos, Gobrou decide levar o resto da comida para os outros goblins, que ficam sem acreditar. Enquanto dorme, ele recebe uma notificação sobre os valores do seu nível serem excedidos. Porém, ele ignora e continua a dormir, pois estava muito cansado. Mas mais mensagens começam a chegar, em uma caixa perguntando se ele quer evoluir agora ou depois. Porém, ele ignora e diz que sim. Ele então recebe a bênção do grande deus da morte, e quando ele acorda, ele se vê no reflexo de sua lâmina e nota que ele voltou a ter a aparência que tinha antes de reencarnar. E vemos Gobikit acordar e notar que passou pela mesma evolução que Gobrou. E quando a mina vê eles, ela nota que eles estão maiores e mais bonitos, e o velhote nota que os dois já passaram pela evolução, deixando-os surpresos, afinal eles nasceram há menos de um mês. E Gobikit sugere que eles testem sua força. Gobrou pensa que ele quer caçar, mas na verdade não é isso, ele quer uma luta contra o Gobrou. Ao deixar a caverna, ambos começam a lutar, porém Gobikit rapidamente vai ao chão. Gobrou pergunta se ele está bem, e ele diz que Gobrou é muito forte, mas ele diz que em questão de apenas força, Gobikit é ainda melhor que ele. Então eles decidem parar a luta após pressentir um problema. Vemos um grupo de lobos indo caçar um orc, e ao ver que eles são fortes, Gobrou decide que essa é a oportunidade perfeita para testarem sua nova força. Gob dispara no líder dos lobos, chamando a atenção dos demais, e Gobrou e Gobikit partem para cima dos lobos para testarem sua nova força, acabando com uma matilha rapidamente.
Então vemos que restou apenas um lobo, e ele era o líder, que permanecia com aquela flecha envenenada em seu corpo. Então vemos ele cair morto no chão. E ao se alimentar deles, ele recebe as habilidades de caça selvagem, ocultar armadura e ordem de grupo. Vemos que Gobrou joga o corpo dos lobos para os outros goblins para que eles possam se alimentar também. Então vemos que um dos goblins se ajoelha para Gobrou e implora para que ele os ensine a matar também. Então ele decide ensinar eles tudo o que sabe. Também se dispõe a ensiná-los a fazer armas. Vemos todos os goblins felizes e o venerando. E Gobrou diz que pode sentir os próximos passos e pensa que isso pode ter a ver com a sua nova habilidade que ele adquiriu, ordem de grupo. E ele se vê comendo cada vez mais e ajudando seus camaradas a prosperarem também. No dia 17, vemos os goblins treinando e Gobrou dizendo que eles têm muito que aprender ainda. E quando ele entra na caverna, ele vê que Goblin mudou bastante, acabando o episódio. No dia 17, é dada uma terrível notícia sobre as mulheres humanas terem sido queimadas vivas. Então ele e Gobrou fazem um memorial em homenagem a elas. Alguns dias depois, Gobrou ainda está treinando os goblins de sua geração, e também comendo alguns inimigos que ele acha interessante, para aprender novas habilidades. Enquanto isso, aparecem mais goblins ali no local, e esses aí são como se fossem os pais da geração de Gobrou. Então vemos um monte de mulheres humanas que foram levadas até ali. Então é nos dito que os genes dos goblins são muito fortes, e que quando eles acasalam com outras espécies, o seu DNA acaba tendo prioridade na hora de gerar os filhos. Mas Gobrou, apesar de entender que os goblins querem preservar sua espécie, ele acha isso errado. Então ele pede para cuidar dessas humanas no lugar deles. Porém, um dos goblins se nega a fazer isso, até porque Gobrou é praticamente um recém-nascido na visão dele. E de repente, surgem duas garotas goblins ali no local, fazendo Gobrou perguntar quem são elas. O goblin ali apresenta elas como Robisato e Robicê. Elas propõem um duelo entre os líderes de cada geração, para assim o vencedor decidir o que será feito na aldeia a partir de agora. Mas com uma condição, não se pode usar armas durante a luta. O goblin ali aceita na hora, e Gobrou diz também não ter nada a reclamar sobre a regra delas. E a luta então começa, mas não deu nem pro cheiro, afinal, o goblin logo é imobilizado. O goblin me pergunta aonde ele estava escondendo aquelas teias, então vemos que elas são produzidas pelo corpo dele, e ele diz que não pode contar aquilo como armas. As garotas se surpreendem com o Gobrou, e ele diz ser o líder daquela aldeia, e por fim ele venceu o combate, perguntando se alguém tem alguma objeção a se fazer. Mas todos aceitam calados. Gobrou vai até as garotas e diz a elas que já pediu a todos para as deixarem em paz, e que um dia levará elas para a cidade humana novamente. Uma até pergunta retribuir ele, então vemos que ele quer que elas passem o conhecimento humano para ele. Elas contam que eram comerciantes, e que quando passaram pelo país dos goblins, elas foram atacadas, sendo as únicas sobreviventes. No dia seguinte, Gobrou leva café a elas, e ele nota que todas estavam sorrindo e positivas com a situação, por menos favorável que seja. Gobrou preparou uma refeição que vai reparar o estado mental delas, para que assim elas possam sorrir genuinamente. Ele começa a descrevê-las então. A mais calma é a ferreira. De as irmãs, uma delas é cozinheira e a outra alfaiate. E a garota de óculos é uma alquimista. E por último, a mais corajosa, dos cabelos vermelhos que aparenta ser uma guerreira em começo de carreira. Gobrou segue treinando os goblins, agora com objetivos de ensiná-los o trabalho em grupo. No meio da noite, Gobrou nota uma movimentação estranha onde as mulheres estão. Vemos então que alguns goblins foram lá atormentá-las, porém Gobrou lida com eles e os pune. Um deles diz que Gobrou, sendo tão jovem, nem deve saber o quão doce é o sabor de uma mulher humana. Porém, esse aí logo leva uma bicuda para ficar esperto. Gobrou então tenta acalmar as garotas. Os outros goblins vão lá ver o que está rolando, e Gobrou pede para Gobkit levar os goblins ali para outro lugar. Nisso, ele traz todos da aldeia para fora e começa a surrar todos os goblins até não aguentar mais, como forma de mostrar a todos ali o que acontece quando o desobedece. Quando o dia amanhece, vemos que ele matou todos os goblins, deixando um de cabeça para baixo para ter uma morte lenta e dolorosa. No dia seguinte, foi um dia de caça, com Gobrou e seus amigos derrotando um unicórnio e aprendendo as habilidades de escamação e tantas outras. Uma bem útil é a de estocada tripla, permitindo causar 3 impactos no oponente com apenas um ataque. Durante a noite, a garota de cabelos vermelhos pede para dormir com Gobrou, pois ela estava traumatizada do ocorrido na noite passada. Gobrou então permite dormir com ela, porém quando ele acorda, ele percebe que Goblin decidiu dormir ali também, com a cabeça em um de seus braços. Quando ele acorda, ele recebe a notícia que Gobui evoluiu para um Hobgoblin, exatamente como ele. Em relação aos treinos, Gobrou fica feliz de ver que tudo está indo bem e que cada Goblin está cuidando competentemente de suas áreas, decidindo deixar o treino do dia na mão dos capitães. Então ele decide ir à floresta devorar mais presas. No processo, avista outro unicórnio e logo se prepara para atacá-lo, ativando a fase 1 da sua magia de conclusão. Em um só ataque, ele já derrota o unicórnio. Gobrou está autoconfiante e decide ir mais a fundo na floresta, mas quando ele percebe, acaba indo fundo demais.
avistando uma poça de sangue ao seu lado, que logo faz lembrar de um conselho de Gobime, alertando todas as crianças para nunca entrarem nas florestas do norte, pois lá reside uma criatura enorme, chamada de Urso Vermelho. Gobru percebe então que adentrou neste território, porém é tarde demais. Ao seu lado aparece um urso vermelho. Gobru diz que seus instintos o mandam correr, porém ele decide ignorar e enfrentar essa criatura, e que seu objetivo será matá-lo e comer o urso vermelho. Então ele usa a magia que usou no unicórnio, e diz que tentará levá-lo com apenas um só golpe. Seus amigos se perguntam sobre a demora de Gobru, mas uma das garotas diz que ele ficará bem, afinal ele é muito forte. Voltando à luta, Gobru consegue arrancar uma pata do urso, que usou ela para se defender. O urso então o ataca, mas ele consegue acertar uma machadada nele. Só que o urso é resistente e aguenta firme o ataque. Gobru é atingido pelas garras do urso, mas ele também se mostra resistente, então decide prendê-lo com suas teias. Porém, o urso as rasga com maior facilidade, e logo prepara um ataque de fogo, incendiando toda a floresta. Gobru pensa sobre a situação e toma uma decisão arriscada, que é ir de encontro com o urso, mesmo estando muito quente ali. Gobru induz a criatura então a cuspir fogo novamente, e quando ela cospe, ele cobre seu corpo com uma de suas habilidades, permitindo com que ele avance na direção do urso, e o ataque diretamente em sua boca. O urso mesmo assim consegue jogar Gobru para longe, porém diz que com sua espada presa em sua boca, ele não poderá cuspir fogo. O urso solta um rugido amedrontador, fazendo Gobru dizer que qualquer criatura que escutasse esse rugido certamente congelaria de medo. Gobru então nota que a criatura não dá nem sinal de que irá tombar. O urso parte para cima de Gobru e se sente empolgado com a luta, dizendo que isso só irá deixar a carne do urso mais saborosa. Gobru segue atacando seu inimigo e acaba conseguindo vencê-lo, porém perde um de seus braços no processo. Depois de comer a carne do urso, ele recebe novas habilidades, mas desmaia logo em seguida por ter perdido muito sangue. Gobru então alcança os requisitos para evoluir para Ogro, uma espécie rara, e com suas últimas forças ele aperta sim para evoluir. Assim que acorda, ele volta a devorar o urso, adquirindo as habilidades restantes. Gobru decide pegar a pele do urso também, mas quando ele pega em sua arma, percebe que ela diminuiu de tamanho. Porém, quando ele olha para si mesmo, ele lembra que evoluiu para Ogro. Quando ele retorna à sua aldeia, os goblins se assustam, achando que estão sendo atacados e pedem a ajuda de Gobru. Porém, Goblin percebe que aquele é o Gobru. Então, ela chuta sua canela, mas quem sente a dor é ela. Gobru então ajoelha-se e se desculpa por ter preocupado a todos, e diz que derrotou um urso vermelho. Todos então se impressionam, afinal ele matou uma criatura que é capaz de matar e comer até mesmo ogros. O velho fica surpreso, afinal com um mês de vida ele derrotou o Senhor da Floresta e evoluiu para ogro, terminando o episódio. Mano, na moral, bom demais. Eu curti o anime, cara, e vocês, o que vocês acharam? Curtiram também? Se vocês curtiram, deixem nos comentários que eu vou continuar fazendo mais esse anime aqui no canal. E comentem também quais outros animes vocês querem ver recap aqui no canal. Tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo.